Existe transmissão de pensamento? Muitas vezes a gente ouve falar sobre isso, né? E quantas vezes você está pensando em algo, ou você está pensando em alguém, e aí essa pessoa liga para você, ou manda uma mensagem para você pelo WhatsApp, ou por e-mail, ou por qualquer outro canal aí, não é verdade? Ou pelo Instagram, né? Você está pensando e a pessoa pensou em você. Será que existe isso? Ou seria apenas coincidência, hein? Todo domingo aqui no nosso canal, Minutos de Espiritismo. E essa pergunta, ela está no Livro dos Espíritos. São as perguntas 419, 420, 421. Já desde 1857, pelo menos em Espiritismo, que se estuda sobre isso, tá bom? Se você se interessa por assuntos ligados ao Espiritismo, à doutrina espírita, sabe o que você faz agora? Faz agora! Se inscreve no canal, botãozão vermelho lá, inscreva-se, tá? E clica até naquele sininho para você ser notificado sempre que eu colocar um vídeo novo. Todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal e domingo especificamente sobre Espiritismo. Vamos lá então ver o que consta no Livro dos Espíritos sobre isso? Pergunta 419. Que é o que dá causa a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo? Então, às vezes, em vários lugares diferentes, surgiu uma mesma ideia na mesma época. Aí a resposta é: já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Vale lembrar que hoje, século XXI, uma ideia no Brasil, ela parar lá nos Estados Unidos, na Europa, na África ou na Ásia, com a internet é muito fácil, né? Porque viraliza. Eu estou falando em 1857. 1857, quando foi escrito, como é que as ideias aconteciam em vários lugares diferentes ao mesmo tempo? Não tinha essa história, não. Vamos nos situar lá atrás, tá ok? Então ele fala, primeiro, durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu, e o homem julga ser isso o invento de sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizes que uma ideia paira no ar, usais de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Todos, sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la. Vamos lá, mais ou menos na mesma época, Santos Dumont estava desenvolvendo o avião. Os irmãos Wright, nos Estados Unidos, também estavam desenvolvendo a mesma ideia. Lugares diferentes, né? Olha que interessante. Quando a gente está dormindo, o corpo descansa, o nosso espírito em desdobramento. O espírito não descansa, o espírito vai e visita um, e visita outro, e faz contato com um, faz contato com o outro. Troca ideias, troca informações, tanto com encarnados, como também com desencarnados. Eu já contei aqui uma historinha de quando eu morava no Brasil, a minha esposa tinha uma paciente dos Estados Unidos que fazia terapia, era de madrugada, e religiosamente, nunca teve furo, nunca teve erro, né? Mas teve uma noite que a minha esposa estava passando muito mal, com muita dor de cabeça, eu já estava dormindo, e ela ficou, eu não vou conseguir atender minha paciente, e eu também não vou acordar ela de madrugada para falar para ela não acordar de madrugada para terapia, né? Não ia fazer sentido nenhum. E aí ela falou, no dia seguinte eu vou pedir desculpas a ela. Quando chega no dia seguinte e ela vai pedir desculpas, a paciente dela fala, não, eu nem acordei para terapia. E aí a minha esposa falou, peraí, então ela me deu um bolo? Ela responde então, olha, não sei explicar, mas eu sonhei que o Sérgio, seu marido, este que vos fala, que eu fui lá avisar para ela que não ia ter terapia, que ela podia dormir à vontade.
pode ser coincidência? Eu não me lembro de nada. Honestamente, não me lembro de nada. Mas muito provavelmente, o meu espírito em desdobramento, vendo a minha esposa passando mal e tendo aquela terapia, né? Eu fui lá, viajei para os Estados Unidos, não precisei de passagem, nem de visto, nem de nada disso. Fui e falei, ó, não vai ter terapia não. E aí, pronto, retornei. Pode ser coincidência? Pode, mas é muita coincidência. Em anos, foi a única vez que teve um furo, uma terapia cancelada. E foi a única vez que ela teve esse tipo de sonho. Você interprete, coloca aí para mim no comentário. Você acha que isso é coincidência ou você acha que isso é transmissão de pensamento? Ou desdobramento, né? Não é nem transmissão de pensamento, foi o recado logo direto. Coloca aí nos comentários o que você acha dessa história. Eu vou curtir cada comentário, eu acho importante ter esse comentário aí teu, tá bom? Então, continuando. O espírito, então, ele tem essa capacidade, na hora do sono, se desdobrar e trocar ideias, tá? Pergunta 420. Podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? Porque então ele já falou que durante o sono pode. Agora ele fala, e quando a gente está acordado? Pode isso? Resposta, vamos lá. O espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa, irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo estando acordado, se bem que é mais difícil. Então ele fala, é mais difícil, mas não é impossível. Essa capacidade nós temos. Na hora do sono, isso se processa mais rápido. Na hora que a gente está acordado, é mais difícil. Mas eu vou levantar uma outra possibilidade que eu acho que não está aqui no Livro dos Espíritos, que é a seguinte: eu tenho uma ideia, ou eu penso em algo, ou eu penso em alguém, e tem um espírito amigo que está perto de mim, e de repente ele pode fazer esse canal. Ele percebendo o meu pensamento, a minha ideia, ele de repente se desloca e fala e transmite para aquele outro espírito. Já falamos aqui que a mediunidade vem muito o quê? Pelo pensamento. E como é que a gente sabe quando é que o pensamento é nosso e quando é que é vindo de um espírito? Quando o meu pensamento é na primeira pessoa, é na base do eu, é pensamento meu. Eu vou levantar os braços. Eu vou beber água. Eu vou dar 2 pulinhos, ó, dei aqui os pulinhos, tá? Isso é pensamento meu. Agora, quando vem na terceira pessoa, como se estivesse falando com você, por que você não faz aquilo? Por que você não liga para fulano? Por que você não desiste? Por que você não insiste? Geralmente isso sinaliza que é um espírito vindo. Então esse espírito ele estava perto de mim, captou a minha ideia e chega e comunica para aquele outro espírito. Essa possibilidade também existe, tá ok? Mas vamos continuar aqui com a resposta. Então ele fala que pode então haver a comunicação. Pergunta 421. Como se explica que 2 pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? E a resposta: são 2 espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos os corpos. Estão acordados, não está dormindo não. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento, que se dá causa a que 2 pessoas se vejam e compreendam sem precisarem dos sinais da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Então, eu estou pensando em algo, numa pessoa, em aquela situação, e daqui a pouco aquela pessoa liga para você. Ela chega e conversa com você. Ou às vezes ela até lembra de, sei lá, às vezes você, meu Deus, eu esqueci de falar para o marido ou para a esposa para comprar tal negócio no supermercado. E aí quando ele chega no mercado, fala, não sei porquê, mas me deu vontade de comprar isso. E a pessoa comprou exatamente aquilo que estava precisando. Você já viveu isso na tua vida? Coloca aí também nos comentários. E bota, se quiser, bota até o que a pessoa lembrou de comprar. Tá certo? Então, gente, essa transmissão de pensamento, porque a nossa frequência, ela se dá através de ondas.
O pensamento nosso, ele se espalha através de ondas. E essas ondas alcançam as pessoas. Simples assim. Uma prece, você está emitindo ondas de altíssima vibração que vão chegar para aquela outra pessoa. Ok? Então, é possível? É. Já está explicado aqui desde 1857. Combinado? Então, se você gosta desse tipo de tema, tá? Você já se inscreve no canal, clica no sininho. Toda semana, todo domingo a gente fala sobre espiritismo. Quarta-feira a gente fala casos do Chico Xavier. Cada dia tem um tema diferente aqui no nosso canal. Combinado? Então, por hoje é isso, tá? Fique com Deus e amanhã tem mais vídeo para você. Tchau, tchau!